Alô, amigos! Você que espera com ansiedade a correção da prova de técnico judiciário, prova TJ 2012, do domingo 16 de setembro de 2012, a Casa do Concurseiro, como sempre, vai oferecendo em primeira mão, já desde ontem, o gabarito extraoficial no fórum, nos fóruns. E agora nós vamos corrigir para vocês, fazer análise, enfim, eventualmente pensar em algum recurso, essa provinha. Nós acreditamos que ela esteve até um pouquinho abaixo do nível que nós estávamos esperando. Alguma irritação no sentido de unidades, mas nós já vamos mostrar que a gente poderia contornar isso aí com facilidade. Deu assim um certo desconforto. E vamos diretamente ir corrigindo as questões e dessa forma formatando ou modelando eventuais conclusões, eventuais análises, o que isso vai significar para nós, se eu fui bem, se eu fui mal, qual a causa do meu desempenho, bom ou ruim, enfim. Sempre é bom, toda prova nos traz riqueza. E a primeira questão de matemática era da número 27. Diz o seguinte: os 20 candidatos aprovados em um concurso do Tribunal de Justiça serão colocados em 10 gabinetes de desembargadores. Se cada gabinete receber pelo menos um dos candidatos aprovados e cada um deles só puder ser lotado em um único gabinete, só para não evitar más interpretações, pode-se afirmar o quê? Pessoal, se cada gabinete receber pelo menos um, tem que ter um. Então, dos 20 candidatos, eu comecei colocando um em cada um dos 10. Já foram 10. Só que agora, ele diz o seguinte: é pelo menos um. Então, pode ser um, pode ser mais. Agora, ninguém obriga a que agora os outros 10 sejam também um em cada um dos 10. Pode ser, inclusive, já que do 1 até o 10 teve um. Então aqui já foram 10 candidatos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada um desses 10 gabinetes, um candidato. E agora eu coloco mais 10 candidatos só aqui no primeiro gabinete. Pode isso? Pode. Porque a condição já foi obedecida, pelo menos um em cada um. E nada impede de eu colocar os outros 10 num só. Nada impede. Agora, eu poderia ter colocado 2 em cada... São 10, 2 em cada gabinete. Poderia. Poderia ter colocado 4 aqui, 5 aqui, tal, até eliminar os 20 e uns ficarem só com um. Não é obrigado a todos terem mais de um. Eles têm que ter pelo menos um. E a resposta que atende a essa informação é a letra D de Dormelinda. Pelo menos um dos gabinetes receberá 2 ou mais. Agora, e a primeira? Pelo menos um dos gabinetes receberá 2 dos candidatos aprovados. Bom, então é o seguinte, a banca quis dar a essa letra A o seguinte sentido, preste atenção porque você vai formular o seu recurso, se assim quiser. O que a banca quis dizer com a letra A é assim, ó, pelo menos, olha só o que a banca queria dizer, mas a meu ver não disse. Na letra A, pelo menos um dos gabinetes receberá exatamente 2 dos candidatos aprovados. Era isso que a banca queria dizer. Eu não entendo que ela tenha dito. E vamos mostrar algumas linhas.
de por que eu acho que ela não disse. Agora, claro, se tivesse a letra A, esse texto, pelo menos um dos gabinetes receberá exatamente 2 dos candidatos aprovados. Já vimos que não, ó. Aqui tem um exemplo em que o primeiro estava com 11 e todos os outros estavam com 1. Então, se na letra A tivesse dito pelo menos um dos candidatos receberá exatamente 2 dos candidatos aprovados, isso está errado. Agora, eles colocaram essa letra A com a pegadinha, pensando dar a essa letra A esse sentido que eu estou dizendo, o sentido de exatamente 2. Só que temos um problema. E é isso que vocês vão ter que formular o recurso. Se eu chegar para minha secretária e disser assim, vai ali na sala de aula e verifica se há 3 cadeiras vazias. Aí ela abre a porta da sala e vê que tem 15 cadeiras vazias. O que ela vai responder para a minha pergunta? Eu mandei verificar se tem 3 cadeiras vazias. O que ela vai me responder? Tem 4, tem 5, mas tem 3. Não interessa o motivo. A pergunta, de certa forma, foi uma pergunta que deixou aberto uma situação. Não fechou com a palavra exatamente. Agora, você vê se tem exatamente 3. Não, exatamente 3 não tem, tem 15. Mas no momento que tem 3 cadeiras vazias, 3 tem. E aí esse é o problema. É por aí que nós poderemos buscar o recurso. Vejam só, nós daremos uma regalia especial para os países que ganharam 2 vezes a Copa do Mundo. Ah, mas por que tu não diz 2 vezes ou mais? Bom, mas se a frase foi dita dessa forma, ela tem que ter um significado. Não interessa que eu poderia ter dito melhor. O que interessa é que essa frase tenha um significado. E se nós vamos dar uma regalia especial a um país que ganhou 2 vezes a Copa do Mundo, aí o Brasil não vai ter essa regalia só porque ganhou 5. Mas se ele ganhou 5, porque ele ganhou 2. É como quem tem diploma de nível superior, se ele tem diploma de nível superior, porque ele também tem o de nível médio e o de nível fundamental. O fato, quem tem nível superior, né? Mas quem tem nível médio pode fazer o concurso. Aí não, tu não pode porque tem nível superior. O fato de eu ter nível superior não quer dizer que eu não posso ter nível médio. Então, de repente, precisava ser dito alguma coisa para todos os desembargadores que tivessem 2 dos aprovados no seu gabinete. Eu tenho 3 bons. O senhor precisa vir na reunião. Ah, mas por que vocês não disseram 2 ou mais? Tudo bem, mas no momento que houve essa frase, quem tem 3 tem 2. Tá? Você tem 2 carros? Tenho 3. Mas você tem 2? Tenho. Então aí, pessoal, é que eu diria que aqueles que desejarem podem, até com a ajuda do professor de português, enfim, entrar com recurso. Porque a letra A deveria, para não ter até ser uma injustiça, teria que ter, assim, no sentido de ser a primeira já com toda essa pegadinha, né? Eu acho que eles poderiam ter dito pelo menos um dos candidatos receberá exatamente 2. Aí sim ela ficou errada. Assim como ela está, quem tem 4 tem 2. É o particular dentro do maior. Quem é gaúcho é brasileiro. Entende? Então, quem for brasileiro, você é gaúcho. Bom, eu sou brasileiro também. Então, é a parte dentro do todo. Quem ganhou 3, ganhou 2. Quem tem 3 funcionários, tem 2. Agora, se pode ser dita uma frase melhor um pouco, tudo bem. Eu gostaria que vocês comentassem. Então, oficialmente, a banca vai dar o gabarito letra D, se não der, né? E, se não, a letra A, nós poderíamos entrar com recurso. Depois, a número 28. Observando-se durante certo período o trabalho de 24 desenhistas do Tribunal de Justiça, verificou-se que 16 executaram desenhos arquitetônicos
e 15 prepararam um croquis. 3 realizaram outras atividades. O número de desenhistas que executaram desenho arquitetônico e prepararam um croquis é o seguinte. Bom, então, felizmente, uma questão que nós também preparamos, demos o assunto rapidamente, fizemos a ida e a volta, nesse caso é a volta, ó. O total é 24, 3 fizeram outras coisas, aqui é desenho e aqui é croquis. Eles querem saber quantos fizeram desenho e croquis ao mesmo tempo. Mas disseram que 16 executaram desenhos arquitetônicos. Mas o fato deles terem executado desenhos arquitetônicos não quer dizer que eles não tenham feito croquis. Então, desenho é 16. Como aqui já tem x, só desenho foi 16 menos x, tal como vimos no curso. E 15 croquis, mas somente croquis foi 15 menos x. Este aqui é igual a 24 menos 3, que dá 21. Então, nós temos o seguinte: 16 menos x mais 15 menos x é igual a 21. O menos x corta com mais x, fica 31 menos x é igual a 21. E 31 menos 21 é igual a x. X é igual a 10. E quem é x para mim? Justamente a pergunta do problema, que é o número de pessoas que fizeram ambas as coisas, desenho arquitetônico e croquis. Portanto, letra A de Ana Aurelino, 10 pessoas. Você pode copiar, eu vou apagar, já vou seguir. A número 29 diz assim: um técnico judiciário deve agrupar 4 processos do juiz A, 3 do juiz B, 2 do juiz C, de modo que os processos do mesmo juiz fiquem sempre juntos e em qualquer ordem. Bom, para eles colocarem essa condição, que pareceria quase que natural, significa que eles estavam pensando na possibilidade de que eles pudessem não estar juntos. E se não estão juntos é porque eles estão misturados com os outros. E se eles estão misturando com os outros, é porque eles estão pensando na permutação desses 4 mais 3 mais 9 processos, são 9. Só que esses 9, nós vamos deixar em caixotinhos assim, ó. Aqui tem 4, que podem permutar entre si. Aqui tem 3, que podem permutar entre si. E aqui tem 2. Mas, além disso, estas caixinhas como um todo podem permutar também. Então, o que vai acontecer? Primeiro eu vou fazer a permutação das 3 caixinhas, que é a permutação de 3, e que dá 6. E dentro de cada uma dessas situações estão as permutações dos próprios processos aqui dos juízes. Então, seria fatorial de 3 vezes fatorial de 4, vezes fatorial daqueles 3 entre si, e fatorial de 2, que daria 6 vezes 24, vezes 6 e vezes 2. E eis que, fazendo toda essa continha, chegamos na letra E, 1728, letra E de Elegábalo. Porque os juízes podem, entre eles, tem que estar juntos, numa caixinha, mas as caixinhas eu posso trocar. Por exemplo, primeiro eu posso colocar este juiz para cá e aquela para lá, com o 4 sempre na frente. Depois pode vir esta caixinha bem na frente, 4 e 2, 2 e 4. Depois a do 2 bem na frente, ou bem em cima do processo, enfim, pode ser bem em cima da pilha, enfim. E assim por diante. Então vai dar 6 e vezes as permutações dentro dos processos de cada juiz. Por isso que a resposta é a letra E de Elegábalo. Além disso, eles seguiram com um probleminha muito similar ao que nós apresentamos no simulado. No simulado, nós havíamos falado, eram 6 interruptores que podiam estar aceso ou apagado. 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. E o que não podia era estar todos apagados. Então, lá no simulado foi princípio da contagem, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 na sexta, menos o caso que não podia. Então era 64 menos 1 deu 63. Isto foi o simulado nosso. Na prova, caiu o seguinte: ou é preto ou é branco. E são 5 barras. Preto ou branco, preto ou branco, preto ou branco, preto ou branco. Então isso, irmãos, vai dar 2 na quinta, que dá 32. Só que não pode da mesma cor, então ele não pode nem tudo preto e nem tudo branco. Então esse 2 na quinta aqui, menos 2, 2 na quinta é 32, menos 2 dá 30. Letra B de Berlamino. Então vamos dizer que a gente deu a questão. Demos a questão, né? Demos a questão no simulado. Bom, a número 31, essa questão aqui, atenção, essa aqui, a 30 foi a 30 mesmo, tá? Eu vou apagar o simulado para alguém que esteja meio dormindo aí. A 31... A 31 dá para fazer por regra de 3 ou por raciocínio. Acho melhor por raciocínio. Porque é o seguinte: um determinado setor do Poder Judiciário gasta 3.600 com vale alimentação para 5 funcionários em 20 dias. Bom, então se eles gastam isso em 20 dias, divide por 20. Dá 180 por dia. E tudo isso com 5 funcionários. Até é melhor fazer o seguinte: 5 funcionários em 20 dias, né, dá 100 diárias. 20 vezes 5 são 100. 3.600 por 100 dá 36. Cada funcionário tem um vale alimentação de 36 por dia. Ora, 10 funcionários em 150 dias vai ser 36 vezes 1.500. Né? Ou se tu quiser fazer, se é 36 por dia, e são 10 funcionários em 100 dias, se fosse em 100 dias, já dava 36 mil. Né? Mas é 150. Então nós vamos fazer 36 vezes os 10 e vezes 150. Por raciocínio, vai dar 54 mil. E isso está na letra D de Dormelinda também. Número 31. Essa aí era tão fácil que era melhor fazer por raciocínio. Né? Então o pessoal fez. A número 32 está no nosso livro, no capítulo de função de segundo grau, e foi debatida no fórum, e até os alunos mesmo explicaram uns para os outros, fora que eu já tinha também feito o comentário. Depois eu confirmei no fórum que a explicação estava correta e tal. Diz que a soma de 2 números é 10 e que o produto de 2 números é 20. Só que ele quer saber a soma de seus quadrados, ele quer saber quanto é que é x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí, embora isso aqui, se a gente vai substituir e tal, entra aí num parafuso, o melhor caminho é usar o produto notável, elevar ao quadrado os dois lados. Porque a igualdade não se altera quando eu faço a mesma coisa dos dois lados. Então, esta igualdade aqui não se altera se eu elevar ao quadrado dos dois lados. Só que aqui fica um produto notável,
que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso é igual a 100. Ora, mas aqui está o objeto da nossa pergunta, ó. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado, que é a pergunta, vai ser igual a 100 menos 2xy. Só que xy é 20. Então, aqui onde tem xy, nós substituímos por 20. Portanto, 2 vezes 20 dá 40. E 100 menos 40 dá 60. Por isso que a resposta é D de Dormelinda de novo. D de Dormelinda de novo. Mas uma questão que estava no livro, que foi tratada, que foi debatida. Até aí a gente não tinha muita desculpa não, viu, pessoal? Até aí a emoção poderia estar atrapalhando. Mas certamente, 1, 2, 3, 4, 5, deixa a primeira ali, que dá um impacto e tal. Pelo menos 5 você já tinha que ter. E fora 6, né? 33 foi dado. Quanto é que é 1/4? 25%. E a metade de 1/4 é 1/8, que é 12,5%. Letra D, Dormelinda. Eles só querem saber que 1/4 é 25%, quer dizer, isso eles nem querem, mas eu na aula fazia assim, ó, 1/4 é 25%, 1/8 é 12,5%, e eu disse assim, e 1 sobre 16 é 6,25%. Esta realmente é assim, ó, quem não acertou esta, não desiste, mas começa a estudar do zero de novo. Não aconselho a desistir, mas quem errou essa realmente precisa fazer o curso todo de novo, fazer uma programação nova. É como o cara que foi eliminado lá das Olimpíadas, enfim, programa para a nova Olimpíada, daqui a 4 anos, não interessa. Aqui, quem errou a 33 não tem desculpa. Ou é emocional, ou tem que estudar tudo de novo, alguma coisa. Tem que tomar uma atitude forte. Entre em contato conosco que a gente pode trabalhar isso aí. Bom, tal como nós havíamos adiantado, de forma reiterada e na pré-prova, caiu problemas de escala. E por falta de 1 caiu 2, o que eu acho até que foi um exagero, porque eles não colocaram nada de ângulos. Né? Então, eu não sei, a meu ver, eles não quiseram apertar demais a prova. Você pode ter ido mal, mas a prova não dá para dizer que ela veio para ralar. E eu acho que eles ficaram com medo de pedir de tangente, ou alguma coisa. Não sabiam que nós tínhamos aquela manha, né? Mas, uma pena, porque eles colocaram 2 de escalas, com uma tá bem, não é um assunto tão importante assim como para tirar ali um problema de ângulos que estava no edital. Isso que PA, por exemplo, também não caiu. Então, vamos lá. Foi exatamente o que a gente tinha dito, eles vão dar a área, porque a área é mais difícil. Eles deram a dimensão linear, deram a área do desenho, que é 50 centímetros quadrados, e querem saber a área real. Olha, a área real está na proporção com a área do desenho no quadrado do que acontece com as dimensões lineares. Então, se aí a proporção é 1/200, 1/200, a área vai estar na proporção do quadrado disso, de 1 para 40.000, que é 200 vezes 200. Então, a areazinha estará para a área real na proporção de 1 para 40.000, porque é o quadrado do que acontece com a escala. Se a escala é 1/200, então a área real vai ser 200 ao quadrado, ou seja, 40.000 vezes maior que a área do desenho. Então é só pegar 50 centímetros quadrados e multiplicar por 40.000. Aí a gente separa os zeros aqui, ó. Faz 4 vezes 5, 20.
mais um zero daqui e mais 4 zeros de lá. E tudo isso aqui vai dar 2 milhões de centímetros quadrados. Só que todas as respostas estão em metro quadrado. E como é que se passa de centímetro quadrado para metro quadrado? Metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado. São duas casas, mas de duas em duas. Então a vírgula, como é para a esquerda, a vírgula correrá 4 casas para a esquerda. E a vírgula está aqui. Então vai correr essas 4 casas e vai virar 200 metros quadrados. Letra E de Legábalo. Isto é incrível. Incrível, mas previsto. Aqui no caso seria L para L. E a área está no quadrado disso, ó. 1 ao quadrado e 200 ao quadrado. A areazinha para a areazona é na proporção de 1 para 40 mil. 40 mil vezes maior que o desenho. A área real é 40 mil vezes, porque cada lado é 200 mil. 200 vezes maior. 200 vezes 200, 40 mil, inclusive fizemos no pré-prova, é isso aí. Olha, essa sim a gente insistiu todo o tempo, reiteradamente. Eu sabia que eles gostavam de escala, mas não tanto, porque botaram 2. Alguns telefonemas dizendo que no curso que eles fizeram nem sequer disseram que ia cair e que achavam estranho o que eu falava. Mas aí é um problema da propaganda e da realidade. Quer dizer, quando o caso do concurseiro apresentou o Zé Moreira, especialista em FAURGS, não é auto me promover, é que é assim. Realmente ela pensa como eu, porque eu sou filhote da URGS e da Carlos Chagas, e eu penso como eles. Então é por isso que há essa sintonia. Então, da mesma maneira que eles pensam, eu penso, é aquele conhecimento de pai para filho. Talvez eu seja o neto, mas eu conheço. Então vamos para a número 35.